E aí, pessoal, tudo bem? Tranquilo? Vamos para mais uma aula assíncrona, então, né? Vamos entrar um pouquinho mais aprofundadamente no nosso estudo da química. Só para lembrar vocês, até agora a gente estava vendo o estudo das ligações químicas, né? Dentro das ligações químicas, a gente viu um capítulo especial sobre as ligações covalentes, que foi na aula síncrona, que é sobre a geometria, né? Geometria molecular, quer dizer, na ligação covalente, né? Que formas geométricas os átomos adquirem, né? E aí a gente viu que juntando essas moléculas a gente vai ter substâncias, né? E o que a gente vai estudar agora é o que que acontece quando as substâncias, né, vão se juntando, né? Que na verdade é só o estudo sobre as reações químicas, certo? Vamos ver detalhes, né, dentro do estudo das reações químicas, certo? Então, a partir de agora, vamos ao estudo da reação química e, né, bom estudo para todos e não esqueçam, né? Não se afrouxa, gurizada. Então vamos lá, pessoal, ao nosso estudo das reações químicas. Então, né? Vamos ir com calma aqui, né? Vamos ver cada parte do que é uma reação química, né? E cada parte da equação química que a gente vai ver, então, a partir de agora, certo? Então vamos lá. Reação química. O que é uma reação química? Qual é o conceito de reação química? Quando ocorre uma reação química, né? As condições para que essa reação química que esteja acontecendo entre substâncias, né, que esse é o nosso objetivo, né, é que os átomos vão permanecer intactos. Os átomos que nessa reação química estão reagindo, eles não, simplesmente não se perdem, né? Eles ficam lá. Se eu tenho um átomo de cloro, vai continuar sendo um átomo de cloro, certo? As moléculas iniciais, então, elas são desmontadas, né? E aí, o que que acontece com elas, né? São reaproveitadas, montando novas moléculas. Por exemplo, temos aqui o exemplo, né, do ácido clorídrico, que está reagindo com hidróxido de sódio, né? Alguma coisa que provocou essa reação química, né? Essa seta indica isso. Depois nós vamos ver um por um dos componentes da reação química, tá? E aí ele vai formar aqui o cloreto de sódio e água, né? Então reparem que aqui nós temos os átomos de hidrogênio, aqui tem dois, permaneceram aqui os átomos de hidrogênio, não foi perdido nada no caminho, né? Nós temos aqui o átomo de sódio, nós temos aqui o oxigênio e nós temos o hidrogênio, os dois hidrogênios. Então não houve alteração na estrutura dos átomos. Essas moléculas originaram novas moléculas que estão aqui ao lado, certo? Essa então é a essência de uma reação química. Equação química. O que é a equação química? É a forma como a gente vai representar a reação química. Na prática, é a parte gráfica. Eu vou escrever a reação química. Eu estou observando uma reação química acontecer, estou olhando para ela, né? E aí eu vou representar graficamente aquela reação que eu estou observando, certo? Ela é universal. Por quê? Quando eu tiver uma equação química aqui, ou tiver uma equação química lá no Japão, por exemplo, né? Quem estiver estudando a equação química vai enxergar o mesmo processo gráfico, certo? A interpretação, a visualização é a mesma. Por isso ela é chamada de universal. Não tem uma mudança de linguagem de uma equação química para outra, né? Vamos lá então. A equação química a gente vai representar ela de duas formas. Ela pode ser uma equação comum, né? Onde é que eu tenho aqui as substâncias reagindo, né? Produzindo aqui um produto. Daqui a pouco a gente vai ver essas partes aí, né? Que a gente chama de equação comum. Mas eu também, lembrando lá aquelas ligações iônicas, lembram? Onde é que eu tenho cargas envolvidas, positivas e negativas, né? Eu posso fazer uma representação da equação iônica, dizendo aqui que no caso aqui o hidrogênio, ele cedeu uma carga e a hidroxila aqui, o OH, né? Acabou recebendo um elétron, ficando uma vez negativo. Então essa aqui vai ser a minha equação iônica. Eu represento os íons envolvidos lá, né? A gente já viu isso lá nas ligações químicas
iônicas, certo? Vamos então detalhadamente ver alguns componentes da nossa equação química, tá? O praxe, né? Isso a gente até já viu, quem teve aula comigo no nono ano, a gente já viu essa parte aqui, eu só estou dando uma revisada, né? E a gente vai ver algumas novidades, vou dar uma aprofundadinha também no assunto, né? Então, as substâncias à esquerda são os reagentes, as substâncias à direita são os produtos, né? E uma seta indicando o sentido em que ocorre essa reação química. Aquela transformação, né? De átomos de substâncias em outras substâncias, né? Aqui, então, nós temos um exemplo aqui, né? Das substâncias, aqui são os reagentes que estão desse lado, aqui são os produtos, né? Aqui só tem um produto, então o produto que está aqui do lado, né? E agora aqui um- uma informação bem importante que a gente vai ver bastante depois, no decorrer do nosso estudo das reações químicas. A gente vai ficar algum tempinho agora estudando reações químicas, né? Como eu já disse antes na introdução dessa aula aqui, né? Vocês vão ouvir falar bastante em coeficiente, né? Na verdade, aqui é o coeficiente estequiométrico, a gente vai usar bastante o ano que vem, no segundo ano, para cálculos, né? A gente vai falar em mol, né? Moléculas, né? E aqui, então, esse número menorzinho aqui, né? Vai ser o índice, né? Aqui, na verdade, é o número de moléculas, né? Que está reagindo, e aqui o número de átomos que está pertencendo então àquela substância ali, certo? Então, a primeira parte é essa, reagente produto, coeficiente, o número grande, né? E o índice, o número pequeno ali, certo? Continuando aqui então. Em cima da seta ali vai aparecer símbolos, às vezes não aparece, né? Dizendo em que condições essa reação química aconteceu. Se tiver aqui o triângulozinho, né? Vocês trabalham bastante em física com isso, como matemática, como variação, né? Se apareceu aqui que foi um meio aquoso, né? Se aparecer que houve um catalisador, aquele que acelerou, né, a reação química. Se tiver esse símbolo aqui, que é a letra grega lambda, né? Ela indica sempre que houve a presença de energia luminosa. Por exemplo, né? Esse exemplo aqui é bem interessante. A gente tem aqui a água oxigenada, né? H2O mais um Ozinho, por isso que é água oxigenada, que na presença da luz, o que que acontece com ela? Ela libera aqui a água e o gás oxigênio, certo? Aqui explica alguma coisa, né? Quando a gente coloca oxigenado no ferimento, aquela espuminha que aparece, né? Aquela bolinha. Na verdade, é o oxigênio que está sendo desprendido, né? Aqui, inclusive, vocês vão ver que vai ter um outro símbolo depois mostrando que esse aqui foi desprendido, que esse gás foi liberado para o ambiente. É aquela espuminha que a gente enxerga no ferimento quando coloca oxigenado, né? Por que isso? Por que acontece isso, né? Porque, na verdade, tem bactérias que na presença do oxigênio, né, elas são destruídas, vamos dizer assim. Então, com aquela presença do oxigênio, ajuda a combater essas bactérias que poderiam causar uma infecção naquele lugar. Essa é a razão da liberação do gás oxigênio, certo? Então, essa reação química aqui, representada por essa equação química, né, me diz que a água oxigenada, na presença da luz, né, ela libera a água e o gás oxigênio, certo? Vamos continuar então, próximo grupo, né? Em cada substância pode haver os símbolos para cima, aquilo que eu falei há pouco ali do gás oxigênio, né? Desprendimento de gás, para baixo, precipitação de um sólido. Quer dizer, quando eu tenho, por exemplo, um sólido misturado no líquido, esse sólido vai para o fundo do líquido, né? Manja aquela xicrinha de cafezinho que tu coloca 3, 4, 5 colherinhas de açúcar, né? Então, como não consegue mais dissolver, né, aquele soluto, ele acaba indo para o fundo, né? Então, ocorre uma precipitação do sólido, certo? Aqui, então, o exemplo, né, do óxido de mercúrio, né? Na presença aqui, ó, lembra ainda, né? Na presença de calor, isso que significa aqui o triângulozinho, né? Ele vai liberar o mercúrio e o gás oxigênio para a atmosfera, certo? Então, reinterpretando essa reação química aqui, né? Eu tenho aqui duas moléculas de óxido de mercúrio que, aumentando sua temperatura, libera
2 moléculas de mercúrio e uma molécula de gás oxigênio, né? Vai para a atmosfera, certo? Vamos adiante, né? Também nas equações pode aparecer, né, entre parênteses, o estado físico das substâncias envolvidas, né? Se tiver o S é sólido, o L líquido, o G é gasoso. E no caso da água, né, muitas vezes aparece o V de vapor, certo? Aqui eu tenho um exemplo, então, aqui, né? Aqui está dizendo que o gás hidrogênio está em forma de gás, né? Aqui o gás oxigênio também em forma de gás, que vai produzir água em forma líquida, né? Alguma coisa aconteceu aqui, só que não foi importante no momento colocar em cima da flechinha, né? Para essa reação ocorrer e ela liberou a água líquida, então, certo? Ok? Vamos então aqui para mais uma dica, né? As equações podem ser reversíveis, ou seja, ocorrer nos dois sentidos. Ela pode ocorrer da esquerda para a direita aqui, né? Mas também pode acontecer aqui da direita para a esquerda. Quando aparecer esse tipo de informação na reação química, significa que ela é reversível. Ela pode acontecer da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, certo? Isso aqui vai ser importante o ano que vem quando a gente trabalhar com equilíbrio químico, né? Então a gente vai estudar um pouquinho mais a fundo essa parte aqui da reversibilidade, certo? E agora, para encerrar, né, essa aula, para não ser muito estresse, né? Um exercíciozinho para vocês descreverem aqui essas 3 reações químicas, né? Como vocês vão descrever? Vocês vão dizer aqui, né? O carbono reagindo com gás oxigênio, produziu dióxido de carbono. O que aconteceu aqui, né, nessa reação? Não esqueçam do estado físico da substância está sendo informada, né? Nesse aqui não tem estado físico sendo informado. Como a gente ainda não está trabalhando com nomenclatura, né? Isso a gente vai ver agora mais no fim do nosso estudo nas funções inorgânicas, né? De ácidos, bases, sais, óxidos, né? Então eu vou dar uma dica para vocês aqui, né? Para a hora de escrever, eu não precisar botar só os elementos químicos aqui, né? CuSO4 é o sulfato de cobre, certo? E ZnSO4 é o sulfato de zinco, certo? Então, esse aqui é o hidrogênio, oxigênio, cobre, né? E o zinco aqui. Então não há maiores problemas aqui, né? Então, por hoje a gente vai ficando aqui, né? Registre no caderninho de vocês bonitinho ali, faça o exercício que na próxima aula síncrona a gente vai corrigir esses exercícios e dar uma comentadinha, né? E vamos entrar um pouquinho nos tipos de reações químicas, ok? Valeu, muito obrigado por hoje.